Nós vamos agora analisar o repórter Ben Mendes da Ronda do Consumidor diante de uma situação que tinha como tendência ficar cada vez mais acalorada, um clima mais tenso. Como que ele conseguiu utilizar de alguns artifícios de um bom comunicador para que ele pudesse conduzir essa conversa de tal modo que não ficasse pior, porque a tendência, sim, vocês vão ver na reportagem, era que o clima ficasse mais tenso, mais acalorado. E como que nós, que ofertamos um serviço, que temos aí clientes que já estão conosco há um bom tempo, como resolver uma situação em que o clima tem como tendência a ficar acalorado? Como que a gente vai apaziguar a situação? Quais são os atributos de um bom comunicador que vai nos ajudar a lidar com situações mais tensas, em que o clima fica mais acalorado? Vamos ver agora na reportagem. A consumidora Maria Herclessi, ela deseja o ressarcimento porque o contrato dela não foi cumprido. Então, como não foi ela que deu causa, o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor dá a ela o direito do ressarcimento integral. Muito bem. Então aqui nós já vimos algo bem interessante. Na hora de explicar, ele foi bem objetivo. Naquele contato inicial, em ter que explicar qual era a demanda do consumidor, o que estava acontecendo, o repórter foi bem sucinto. Ele conseguiu, em 14 segundos, mostrar qual era o cenário. Agora tem um detalhe: se por acaso aquela resposta objetiva, sucinta, ela não for o suficiente, daí nós vamos usar outros artifícios para se fazer entender. Talvez uma ilustração, talvez faremos uma analogia, talvez nós vamos usar aí exemplos que facilitem o entendimento daquele que está nos ouvindo, daquele que fez uma pergunta. Talvez numa apresentação, numa palestra, lá no final em que abre para perguntas, respostas, aquele bate-papo, quando nós formos questionados por algo, quando surgir ali uma pergunta, a gente precisa, na mente, pensar numa resposta sucinta, objetiva. Pronto, geralmente é o suficiente. Se não for o suficiente, daí nós vamos usar outros artifícios para se fazer entender. Então aqui ficou uma boa lição para nós. A primeira resposta, bem objetiva, bem sucinta. Vamos ver se foi ou não o suficiente. Então, olha só, o contrato dela tem normas e tem regras. Se ela não concorda, ela tem que acionar isso judicialmente, né? Então, assim, se ela não concorda num contrato que ela assinou, ela vai então para o código, usa o Código de Defesa, como o senhor está dizendo, judicialmente. Não tem necessidade de ter pedido o senhor para ir aí e nem de ter esse tipo de situação, porque ela tem um instrumento particular assinado conosco, assinado e registrado e devidamente verídico e validado. Muito bem. Então aquela resposta objetiva, logo no início, foi sim o suficiente. Tão certo que o empresário ele conseguiu entender qual era a demanda. Ainda que em sua resposta ele colocou ali alguns equívocos. É interessante que ele conseguiu entender a demanda. E agora, nesse trecho, a gente vai ter aqui uma outra lição. Embora o repórter ouviu esses equívocos, ele tentou com muita paciência, embora é muito difícil, perceber esses equívocos e não interromper. Nessa reportagem, ele até ouviu com certa impaciência, mas ele conseguiu ouvir até o final e ele não interrompeu. Porque é interessante aqui, embora a gente está analisando os atributos, algumas qualidades que esse repórter Ben Mendes ele consegue colocar em prática durante as suas reportagens, esse que estava explicando, o que estava sendo abordado, né, o empresário, ele também demonstrou aqui algumas qualidades, né? Ele conseguiu explicar, ainda que com alguns equívocos, né? Ele conseguiu explicar do seu jeito o que poderia ser feito numa situação dessa. E o repórter demonstrou aí paciência na hora de ouvir, né? É importante ouvir o nosso consumidor, é importante ouvir aquele a quem nós estamos ofertando um serviço, principalmente quando há aí um problema, quando há alguma dificuldade na prestação de serviço, quando o consumidor se sente lesado. É fundamental ouvir a demanda com calma, com paciência, para que a gente consiga definitivamente encontrar uma solução para o problema que ele está passando. Agora nós vamos ver aqui como que essa reportagem continua de tal modo
que mesmo com o clima um pouquinho acalorado, como que essas qualidades de bom comunicador precisa vir à tona. Tá, quem decide os meios que vai lutar pelo direito não é o senhor, é a consumidora. Então ela está se valendo dos meios legítimos de fazer a busca pelo seu direito. Então, posto isso, o senhor está fazendo uma confusão do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, o senhor está fazendo uma confusão de contrato civil com contrato consumerista. Contrato consumerista, ele é regido pelas normas do Código de Defesa do Consumidor. A partir do momento em que os senhores são uma clínica de estética, não é Código Civil. Logo, aquele princípio dos contratos, pacta sunt servanda, que o contrato faz lei entre as partes, o princípio civil, não se aplica neste caso. Aqui se aplica, inclusive, o artigo 51 também do Código de Defesa do Consumidor. Mas o senhor está correto quando o senhor diz que a consumidora também pode questionar a validade desse contrato via judicial. Só que ela está tentando fazer isso de forma extrajudicial, até porque eu acredito, inclusive vocês são uma empresa que está em Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, eu acredito que tratar um consumidor que é o maior patrimônio de vocês, principalmente um consumidor de um produto, de um serviço estético, que tem toda a implicação, inclusive emocional. Tratar o consumidor desta forma como o senhor está tratando, ou seja, a senhora que procure a justiça, eu acho que não é o melhor caminho. Por isso que ela está aqui hoje, para quê? Para tentar de uma forma extrajudicial. Não coloque palavras na minha boca. Não, tá as palavras do senhor foram bem ouvidas. Eu não estou falando que a senhora procure e não me fale assim. Se ela está dando... Muito bem, então aqui o clima começa a ficar mais tenso. Mas até aqui, o que o repórter fez? Ele conseguiu explicar de fato o que estava acontecendo. Ele deu uma resposta inicial, mostrou o cenário. Foi o suficiente? Sim, foi o suficiente para entender. No entanto, ele ouviu alguns equívocos. Então agora ele precisou de mais tempo para que de maneira pontual ele explicasse, ele combatesse ali as respostas que o empresário tinha dado. E então a gente precisa disso também. Depois de dar uma resposta objetiva, depois de maneira pontual, não pode ser bagunçado, misturar as coisas, a gente vai explicar quais são os equívocos, explicar o que de fato está acontecendo, usando exemplos, ilustrações, mostrando na prática como que deveria ter sido a prestação de serviço, onde há os equívocos. Então é fundamental isso. Por isso que é importante ouvir a demanda do consumidor, ouvir a demanda daquela pessoa que nós estamos oferecendo um serviço. Aí depois, com calma, de maneira pontual, específica, tratar de cada assunto. Isso mesmo, pontualmente. Vamos ver aqui agora como que caminha essa conversa. Causar uma rescisão, existe toda uma tratativa. Mas é esse o ponto que o senhor está equivocado. Ela não está dando causa a rescisão nenhuma. Quem deu causa à rescisão foi Claro que sim, a clínica não agendou a cirurgia dela, mesmo ela tendo... A cirurgia dela já está agendada. Não. Agora chegou numa situação em que ambas as partes, elas estão como que um debate, né? Um falou, o outro ouviu, o outro falou, o outro ouviu, estava indo nesse rumo, mas chegou no momento em que ambas as partes agora, elas estão combatendo aquilo que cada um julga ser o correto, né? É interessante, no caso do repórter, que ele tem conhecimento abalizado sobre o assunto. Deu para perceber na explicação e agora conforme ele vai combatendo algumas falácias, podemos dizer assim, ou equívoco daquele que é o prestador de serviço. Então tem que ter conhecimento sobre aquilo que estamos falando. Sempre quando formos fazer uma apresentação, um discurso, uma palestra, ofertar, porque assim, por exemplo, nós somos vendedores, então muitas pessoas que assistem aqui vendem algum produto na internet, venda física. A gente vende de tudo. Essa é a ideia. O vendedor ele não se apega tão somente a um serviço. Pode ter especialista de um serviço, mas geralmente o vendedor ele está apto para vender de tudo. Mas não é por isso que ele precisa entender de sua demanda de maneira genérica. Precisa entender de maneira profunda, abalizada, como é o caso aqui. Se tratando de defesa do consumidor, esse camarada aqui, ele é expert no assunto. Então, dificilmente ele vai se deixar levar por um equívoco, por um deslize daquele que está prestando o serviço. Ele está defendendo aqui os direitos do consumidor. Quando estamos vendendo, ofertando o serviço,
precisamos entender de maneira profunda. Agora, como lidar quando a situação fica mais tensa? Vamos ver aqui no decorrer dessa reportagem. Ela já recebeu, inclusive, o e-mail de agendamento da cirurgia dela. Senhor Vitor, a consumidora, ela fez todos os exames, desde 2022 esse contrato, então ela fez todos os exames necessários pré-cirúrgicos e ela entregou aqui esses exames, esses laudos, na verdade, e estava aguardando a clínica sair da inércia para fazer o agendamento. Hoje nós tivemos ciência de que um agendamento está realizado para julho, e mesmo assim não se tem a data precisa desse agendamento. Sendo assim, a consumidora desistiu por causa desse decurso de tempo, essa morosidade. É como eu disse, virou um debate, ele conseguiu, mesmo quando foi interrompido, fazer com que a verdade, o direito do consumidor, ele ficasse por cima de qualquer equívoco. E ele conseguiu fazer isso com calma. Olha que atributo interessante. Olha que qualidade fundamental, principalmente quando a tendência da conversa é ficar um clima mais tenso, mais acalorado. Então, mesmo quando foi interrompido, por isso que o tom de voz, ele muda tudo, né? Mesmo quando foi interrompido, mas sabe o que facilitou aqui também? É esse empresário. O seu tom de voz, ele continuou muito sereno, de tal modo que o repórter, ele se manteve no mesmo nível. Se ele tivesse excedido, aí ia ficar ruim. Então, nesse caso aqui também, o empresário ele demonstrou a mesma virtude. Ele ouviu com paciência e o seu tom de voz ele conseguiu manter. Então, isso fez com que a reportagem, embora o clima tenso, ele conseguiu manter no mesmo nível. E vamos ver aqui como ele vai pontuando, fazendo contra-argumentos de tal modo que demonstra equilíbrio durante a sua comunicação. Olha, no dia 11 de abril, ela recebeu um e-mail informando que a cirurgia dela vai ser no dia 24/7/2025. Por que essa... Eu tenho formalizado por e-mail essa informação. Tá, por que essa informação não é conhecida sequer aqui na clínica? Então, pergunta à sua cliente, doutor, se ela recebeu o e-mail que é da Kezinha, do dia 11 de abril, às 19h10, foi mandado um e-mail para ela. Ah, tá. Deixa eu me verificar com ela aqui. Se recebeu algum e-mail? Tá. Pois é, não houve confirmação de recebimento desse e-mail. Não, ela falou que recebeu. Ela falou aí com o senhor agora, que ela não aceita a data. Outra história. Olha aí. Mais uma vez, a tendência é o clima ficar quente, acalorado. Mas e aí, como lidar com essa situação? Bom, até o momento, o que a gente está vendo aqui também? A postura está confortável. Mesmo que o clima está tenso, se a gente fica de um jeito mais rígido, isso piora, isso atrapalha a respiração, a gente fica ofegante. Então, olha, postura e respiração, elas vão contribuir muito para que a gente consiga conduzir aquela situação ruim de tal modo que ela fique ainda assim confortável. Olha que maravilha. Então a postura e a respiração são fundamentais, principalmente em situações mais tensas. Eu acho que o senhor não conseguiu ouvir, eu posso colocá-la para repetir. Ela disse que não viu este e-mail, não houve confirmação de recebimento. Então mas aí eu não tenho responsabilidade sobre a caixa de mensagem dela, o senhor concorda comigo? Concordo que o senhor precisa de protocolar todas as informações que são feitas ao consumidor. Vamos lá. A causa da rescisão é da paciente. Não tá, mas se o senhor quiser, o senhor Vitor, aqui ó, vamos lá, vamos encurtar isso aqui. Se o senhor quiser... Ela não vai se pronunciar. Não, a reportagem já está sendo gravada, a reportagem vai ao ar. A palavra final da clínica... Não tem problema, o senhor não está acima da lei para autorizar exercício de imprensa ou não. Eu só quero fazer uma pergunta para a gente encerrar isso aqui, porque já está se alongando demais. A reportagem vai ser publicada... Senhor Vitor, a reportagem vai ser publicada do jeito que está. O senhor, a palavra final da clínica é qual? Vai ter de ir às vias judiciais ou o senhor vai considerar todo o sofrimento que a consumidora da clínica de estética do senhor está passando? Eu vou encerrar porque eu tenho muita coisa para fazer, a consumidora também tem. A gente não vai se pronunciar oficialmente a respeito disso. O senhor já pronunciou, já está sendo captado. Essa ligação, inclusive, está sendo captada. Nós vamos nos pronunciar. Tá, aí eu vou responder ao senhor a mesma coisa que o senhor respondeu a
a mim. A reportagem vai ser publicada, se o senhor quiser reclamar, o senhor reclame na justiça, tá certo? A reportagem vai ser publicada. Pois é, tinha tudo para dar certo, mas também tinha tudo para dar errado. Então, o que a gente percebe aqui? Que a decisão de como conduzir a reportagem ou a situação, ela sempre vai estar na mão daquele que tem o poder de resolver o problema. Nesse caso aqui é o empresário. Então, a diretriz, o guia da reportagem, da situação, do problema que está acontecendo com o consumidor, ela sempre vai estar na mão daquele que tem o poder de tomar decisão que seja favorável, em especial, para o consumidor. O consumidor tem sempre a razão? Não necessariamente. Mas, via de regra, a gente trabalha dessa forma, para que a gente consiga partir da premissa que a gente precisa resolver aquele problema que está acontecendo ou um problema iminente, de tal modo que beneficie, em primeira instância, o consumidor. Então, a minha pergunta é, a reportagem ela vai ser publicada, então o senhor prefere... Sem a minha autorização, tá tudo bem, aí isso aí não tem problema, o senhor, não tem problema, isso aí, como bem sabe o senhor, né, o senhor falou isso, então a gente discute isso em juízo, não tem problema. Perfeito, a reportagem então vai ser publicada... Eu ajudo o senhor mais em alguma coisa? Então, é isso. Se o senhor quiser me responder o seguinte, olha só, a reportagem. Então, nós estamos com a consumidora aqui. O senhor precisa de mais alguma ajuda? Porque a gente não vai se pronunciar de forma extraoficial, como o senhor já disse. Eu estou tentando dizer ao senhor a suposta ajuda que pode ser que eu precise. O senhor vai conseguir me ouvir? Porque aí a gente vai embora, é só isso. O senhor vai me ouvir? Até o final? Pode falar. Então tá bom. Então é o seguinte, o que está posto aqui? A consumidora, Maria Ericlésia, ela tem o seu direito e nós vamos assessorá-la através da Ronda do Consumidor judicialmente, se for essa o desejo, se for esse o desejo da clínica. Quanto à reportagem... Não é o desejo da clínica. Não coloque palavras na minha boca. É o desejo de quem? Não, então qual é o desejo da clínica? A cirurgia dela está agendada para o dia 24/7, conforme foi mandado um e-mail para ela no dia 11 de abril, às 19h10, e eu tenho registro disso daqui. Ela não deseja mais a cirurgia diante de todo o percalço que ela enfrentou. Então, o que ela deseja então agora hoje... isso está mudando. Não é que a gente quebrou o contrato, que ela não deseja. Se ela não deseja, ela precisa pronunciar isso por escrito. Ela já pronunciou. Ela pronunciou, só que... Pronunciando isso por escrito... Senhor Vitor, o senhor é muito mal educado, só o senhor que fala, o senhor não consegue escutar a gente até o final. Que clínica de estética? Eita! Agora a tendência é piorar o que já não estava caminhando bem. É isso, né? E é como foi dito agora há pouco, eu falei agora há pouco, a importância de ouvir a demanda do consumidor. Ouvir aquele com quem nós estamos conversando. É fundamental ouvir, precisa de muita paciência. Porque se por acaso houver muita interrupção, aí deixa de ser uma conversa, deixa de ser um bate-papo, deixa de ser algo passivo, passa a ser uma agressão, passa a ser um debate mais acalorado, aí a tendência é piorar. E agora, hein? Como será que será o desfecho disso que está ficando cada vez mais acalorado? É essa que tem um representante mal educado desse jeito. O senhor é extremamente mal educado. Eu pedi ao senhor para eu conseguir falar até o final, o senhor não consegue, o senhor não me deixa falar até o final. É muito objetivo. Olha aí. Mas o senhor precisa falar, então, as informações corretas, não colocar palavras na boca das pessoas. Senhor Vitor, vamos combinar o seguinte, vamos lá. Eu não preciso ser mal educado diante da sua falta de educação. Eu vou ouvir o senhor, tudo quanto o senhor quiser dizer, eu vou ouvir o senhor silenciosamente. E aí depois eu falo e o senhor me escuta também. O que é isso? Isso aqui é uma clínica de estética ou é um botequim? O senhor vai escutar até o final? Isso é falta de educação também. O senhor vai escutar até o final? Eu não consigo falar junto com ninguém, senhor Vitor. O senhor vai escutar? Suponho que o senhor vai escutar. Então tá bom. A consumidora, ela não deseja a cirurgia diante de todo... Então agora, nessa reportagem, ele vai finalizar por dizer novamente o que de fato aconteceu e quais são as reivindicações da consumidora.
E depois essa reportagem ela tem como uma tendência, infelizmente, a não resolver o problema da consumidora. Então, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você ver esse vídeo completo lá no canal do Ben Mendes, da Ronda do Consumidor, para que você consiga perceber quais são os atributos nesse vídeo que ele demonstra e em outros vídeos de suas gravações lá do seu canal, para que você perceba aí alguns atributos de um bom comunicador. Ele tem esses atributos, por isso que eu trouxe aqui para vocês, mas o que fica claro e é como se faz necessário, principalmente em situações mais delicadas, mais difíceis, em que o clima fica mais acalorado, a gente colocar para fora o que nós temos de melhor, sobretudo para resolver o problema daquele consumidor, interlocutor, tirar dúvidas de tal modo que o clima fique mais tranquilo, mais calmo. Mas quando surgir numa apresentação, numa palestra, quando você for questionado e você perceba ali naquele questionamento algo que pode ser um ataque, como que você vai conseguir resolver essa situação? Vimos aqui a importância de você saber ouvir bem a demanda daquele que está falando com você, seja consumidor, seja um aluno, seja quem for, ouvir com atenção, porque quando há muitas interpelações, quando muitas interrupções, quando existe isso na comunicação, a tendência é só piorar. Então ouça com muita paciência. Outra coisa importante aqui que eu não comentei ainda é que em sua reportagem ele faz algumas perguntas para aquele que é o empresário, né? As perguntas sempre ajudam demais. Embora você receba uma demanda como pergunta, você pode devolver com outra pergunta, porque isso estimula o raciocínio. Então faça muitas perguntas durante a sua busca pela lógica, busca pelo raciocínio. Perguntas ajudam demais. A postura, a respiração, foi o que nós vimos aqui, é fundamental. Tente uma postura confortável para que você consiga respirar também de maneira confortável, não dar respostas ofegantes de tal modo que prejudique ali a sua comunicação, a sua resposta para aquele consumidor, para aquela pessoa, para aquela plateia, para quem você está apresentando alguma coisa. Eu gostei demais de gravar esse vídeo para vocês hoje e espero vê-los no próximo vídeo para que a gente consiga junto melhorar nossa comunicação, seja na hora de uma apresentação, seja na hora de vender um produto ou simplesmente, inclusive, quando nós estamos conversando com o nosso cliente até mesmo por uma rede social, o Instagram, o WhatsApp, seja qual for a rede social, a gente precisa se comunicar melhor e, sobretudo, dar boas respostas para aquele que está nos questionando, boas respostas para o nosso cliente, jamais deixar o cliente no vácuo. Isso vai ajudar demais para que você consiga prestar um serviço de qualidade. Eu gostei demais de gravar esse vídeo para vocês hoje. Um abraço e até mais!